A minha particularidade, minha vida foi extremamente... A forma, o caminho que o destino escolheu para que eu trilhasse foi extremamente singular. Eu acho até que para se fazer uma literatura interessante e uma maneira própria de dizer, decorre também dessa forma particular de vida do autor, a maneira como ele viveu a vida por onde o destino lhe encaminhou. Então eu tenho isso que influenciou a minha arte diretamente. Mas eu tenho influência de todo esse somatório de coisas, dos clássicos que vêm desde os Camões, que eu leio, da Divina Comédia, de todos esses autores clássicos, junto com a modernidade, com toda... Nada eu diria, eu não descarto nada. Aliás, eu olho para todas as coisas com um olhar de aprendizado. Eu costumo dizer, minha mãe dizia isso, e eu repito, cada pessoa tem que ter pelo menos 1% de razão para viver. E eu me interesso justamente por esse 1%. Quem dera eu fosse capaz de aprender o 1% de cada um. De modo que todo mundo me interessa, eu não menosprezo ninguém. Todas as pessoas, indiscriminadamente, eu olho com um olhar de aprendizado. Isso é um pouco de mim. Eu tenho até uma certa, não sei se isso é bom ou se é ruim, uma ausência de preconceito em relação às pessoas, às coisas, e uma certa indulgência em relação a todo mundo, e às vezes eu sou alugado pra caramba, porque eu dou atenção a todo mundo. Então eu gosto, eu acho que todo mundo é interessante de alguma forma, e eu tenho isso. Portanto, minha influência vem dessa observação, desse leque amplo em relação ao ser humano. O que é interessante é que a arte, ela te dá essa oportunidade, ela dá essa oportunidade de você trabalhar de todas as direções, de todas as formas. Não precisa que você tenha um só meio, um só recurso. E ela é rica quanto os indivíduos do planeta. Cada um tem a sua arte, cada um tem o seu canto dentro de si, cada um só tem que encontrar a sua linguagem, a sua forma de expressar. Mas você pode trabalhar de todas as maneiras, de qualquer lugar você pode partir. O ideal é a partir de onde você está. Como eu sou muito rigoroso, eu tenho esse lado também da carpintaria muito presente em mim. O texto, quando sai para o livro, normalmente é como eu queria que fosse. E isso é de tal maneira presente que às vezes ele nem vai para o papel antes de eu sentir que está na hora de escrever. Porque eu tenho, por esse lado da cultura nordestina oral, da oralidade, eu às vezes memorizo muito meus próprios poemas, alguns antes de escrever. Há situações em que eu falo com Cláudia, minha mulher, em que poemas antes de escrever e não escrevo, tá? E aí eu digo, bom, eles se forem bons mesmo, vão voltar. Se não forem bons, eles vão embora. Se você vir meus textos, minhas coisas, às vezes é uma vergonha. Eu tenho até vergonha de mostrá-los, porque eu gosto de mostrar o livro acabadinho assim, tá? Mas não gosto que se meta na minha vida privada, tudo que é uma coisa triste, tá? Papeizinhos escritos na beiradas, depois escrito em guardanapo. Acontece uma coisa, os amigos me dão agenda, eu guardo as agendas com pena de usar, porque são tão limpinhas, arrumadinhas, e eu digo que às vezes é para fazer uma coisa especial. Só que essa coisa especial eu vou fazendo nos papeizinhos de pão, nas coisas assim, tudo. É muito engraçado isso. Não tem jeito. Mesmo que me deem, não sei se com computador, eu atualmente não tenho. Eu terei. A Cláudia sempre me falando que eu devo ter um computador, essa coisa. Mas eu escrevo assim. No fim da linha dá tudo certo, né? Mas é dessa maneira que se dá. Porque eu quero pegar o instante, o momento, as coisas. E essas coisas não têm hora para acontecer. Elas acontecem. Hoje está voltando um pouco, os poetas mais jovens estão trabalhando como antigamente se trabalhava com a rima e com a métrica. Depois da semana de 22,
houve uma quebra, justamente porque precisava haver uma revolução no verso, porque houve uma estagnação com o parnasianismo. A Semana de 22 foi uma limpeza nos armários, no mofo da poesia daquele dia então. Só que agora está voltando de uma outra maneira, já com toda essa contribuição do verso livre mais de meio século. E os poetas estão fazendo a poesia com a rima e com a métrica com mais habilidade, eu não diria com mais habilidade do que os grandes mestres, mas com bastante habilidade e já com toda a modernidade incorporada. É muito difícil o poema de verso livre, embora não pareça. Se não tiver poesia, se não tiver o tal do borogodó, se não tiver o ritmo, você não vai, porque poesia é ritmo. O ritmo está incorporado em nosso corpo, em tudo, tudo tem ritmo. Então, se não tiver essa arte incorporada, não sai poesia. Sai um texto em prosa, pode até ser um texto em prosa mal escrito, mas não sai poema. Quando entra a poesia, quando entra a combinação adequada de palavras, ela pode estar sob o regime da métrica ou do verso livre. Dadas as experiências que eu tenho com Deus, com o sagrado, eu diria, até eu costumo dizer que eu seria burro se não acreditasse. Eu já vi tantas coisas ao nível concreto e que são as menores a respeito dessa linguagem que se chama Deus, que para uns cada povo fala à sua maneira. Não importa a palavra que seja usada, o que importa é a existência dessa força suprema que tudo comanda. Eu entendo que o mais forte de nós é insubstancial, é impalpável, é a energia imortal e eterna. Quando a gente trabalha com energia, a gente compreende a projeção de Deus, tá? A gente compreende quanto é forte essa força que está atrás da energia, que mobiliza tudo. De modo que as pessoas que não conhecem muito essa energia, que não lidaram com essa força de maneira concreta, elas às vezes veem Deus, realmente, muitas vezes elas não têm motivo para acreditar, porque elas veem de uma forma muito distante e se elas não forem dadas a observações abstratas, insubstanciais, elas ficam com deficiência de palpabilidade, de coisas que possam justificar esse sentimento. Mas quem lida com isso, e quem lida desde a saúde, e eu sou médium de nascença, eu tenho mediunidade, com essa relação com o cosmos, você lida com verdades e com coisas que as coisas que eu já vi deixariam perplexas qualquer cientista físico que as observasse.